Há encontros que transformam nossa percepção sobre o poder e seus limites. Alguma vez, você já se perguntou como reagiria diante de uma injustiça flagrante? O que faria se testemunhasse o abuso de autoridade em sua forma mais crua? É sobre essa delicada fronteira entre poder e justiça que nos debruçamos hoje. O cenário parece comum. Uma blitz de rotina, luzes refletindo no asfalto molhado, o nervosismo natural de quem é abordado. Mas o que acontece quando aquele que deveria proteger se torna o agressor? E se o destino, em sua misteriosa sabedoria, colocasse frente a frente dois representantes da lei em circunstâncias que nenhum deles poderia prever? As histórias que compartilhamos aqui são reflexos de nossa sociedade, espelhos onde podemos enxergar tanto nossas falhas quanto nossa capacidade de redenção. O caso que narraremos hoje toca em questões profundas sobre hierarquia, reconhecimento e, acima de tudo, humanidade. E você, de onde acompanha nosso canal? Já presenciou alguma situação de abuso de autoridade ou conhece alguém que passou por isso? Compartilhe sua experiência nos comentários, pois são suas histórias que mantêm viva essa comunidade de reflexão. A noite caía lentamente sobre a cidade quando Roberto Mendes, 45 anos, dirigia seu carro modelo popular, sem ostentação, retornando de um longo dia de trabalho. As ruas semidesertas refletiam o cansaço coletivo de uma metrópole que começava a adormecer. Roberto não usava traje formal, apenas uma camisa simples e calça jeans. Nada que indicasse sua posição como delegado da Polícia Civil. Era um homem que acreditava na discrição, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. A alguns quilômetros dali, o policial militar Sérgio Almeida, 32 anos, iniciava seu turno com a inquietação característica de quem carrega responsabilidades de mais e reconhecimento de menos. Seu casamento estava em crise. As contas acumulavam-se sobre a mesa da cozinha e a pressão por resultados dentro da corporação crescia exponencialmente. Sérgio não era um homem mau. Era um homem quebrado pelas circunstâncias, buscando desesperadamente uma forma de recuperar o controle sobre sua vida. O encontro entre esses dois homens aconteceu em um cruzamento quase deserto. Um sinal vermelho, luzes da viatura refletindo nas poças d'água deixadas pela chuva fina que caíra mais cedo. Roberto parou seu veículo conforme determinava a lei. O que ele não sabia era que se tornaria alvo de uma abordagem que extrapolaria todos os protocolos. Cada detalhe daquela noite ficou gravado na memória de ambos, como um filme que se repete incessantemente. A aproximação da viatura, os faróis altos deliberadamente apontados para os retrovisores, causando desconforto visual. O tom excessivamente autoritário, com que Sérgio ordenou que Roberto descesse do veículo, sem qualquer explicação prévia. Se está gostando desta narrativa sobre os limites do poder e as complexidades humanas por trás do uniforme, não deixe de se inscrever em nosso canal. A cada inscrição, renovamos nosso compromisso de trazer histórias que provocam reflexão e nos fazem questionar realidades que muitas vezes passam despercebidas. Há uma delicadeza particular na maneira como o destino tece seus fios. Roberto poderia ter imediatamente se identificado como delegado, poderia ter invocado sua patente superior, poderia ter exigido respeito baseado em sua posição hierárquica, mas algo nele, talvez o investigador experiente, talvez o observador da natureza humana, optou por primeiro compreender o que estava acontecendo. Documentos, exigiu Sérgio, a mão repousando ostensivamente sobre a arma na cintura, em uma postura claramente intimidadora. Seus olhos revelavam mais do que suas palavras, uma mistura de frustração, raiva contida e o perigoso entusiasmo de quem se sente momentaneamente poderoso. Roberto estendeu os documentos solicitados, mantendo um silêncio observador. Seu treinamento lhe permitia perceber os sinais sutis, a respiração acelerada do policial, as pupilas ligeiramente dilatadas, a tensão desnecessária nos ombros. Estava diante de alguém no limite. «Sabe por que foi parado?» perguntou Sérgio, folheando os documentos sem realmente lê-los, num claro exercício de poder temporário. «Não, senhor policial. Estava respeitando todos os limites de velocidade e parei corretamente no sinal», respondeu Roberto, ainda sem revelar sua identidade, numa voz calma que contrastava com a tensão crescente da situação.
Foi nesse momento que a abordagem tomou um rumo inesperado. Sérgio, aparentemente insatisfeito com a tranquilidade de Roberto, ordenou-lhe que saísse do veículo para uma revista pessoal. Não havia motivo razoável para tal procedimento, nenhuma suspeita fundamentada, nenhum comportamento indicativo de perigo ou crime. A cena que se seguiu desenrolou-se como em câmera lenta. Roberto, obedecendo à ordem, saiu lentamente do veículo. A luz amarelada dos postes de iluminação projetava sombras alongadas no asfalto. O silêncio da noite era interrompido apenas por um cão que latia ao longe e pelo ruído ocasional de um carro que passava na avenida principal. "Mãos na cabeça, pernas abertas", ordenou Sérgio, num tom que parecia destinado mais a humilhar do que a garantir segurança. Roberto obedeceu, ainda mantendo seu silêncio observador. A revista foi realizada com desnecessária rudeza, empurrões sutis, comentários provocativos, uma demonstração gratuita de poder que beirava o sadismo. Tudo isso enquanto os documentos de Roberto, incluindo sua identificação funcional, permaneciam nas mãos do policial, ainda não devidamente verificados. Foi quando Sérgio, no auge de sua demonstração de autoridade, empurrou Roberto contra o carro com força desproporcional, provocando um impacto doloroso. "Você está muito calmo para quem está sendo revistado. O que está escondendo?", provocou o policial. Nesse instante, algo mudou sutilmente na postura de Roberto. Não foi um movimento brusco ou uma reação violenta. Foi uma transformação quase imperceptível na maneira como ele ocupava seu espaço, como se uma dignidade adormecida despertasse. "Policial, acredito que o senhor não verificou adequadamente meus documentos", disse Roberto, sua voz agora carregando uma autoridade natural que não precisava ser anunciada. "Sou o delegado Roberto Mendes, da 7ª Delegacia de Polícia Civil." O efeito dessas palavras sobre Sérgio foi imediato e profundo. Um espasmo de reconhecimento percorreu seu rosto, seguido pela realização do erro cometido. Seus olhos voltaram-se rapidamente para os documentos em sua mão, encontrando agora a identificação funcional que confirmava a declaração. O que se seguiu poderia ter sido o esperado. Um delegado humilhado utilizando sua autoridade superior para punir exemplarmente um policial abusivo. A história poderia terminar com Sérgio sendo preso, respondendo o processo administrativo, perdendo seu emprego, talvez até enfrentando consequências penais. Seria o desfecho convencional, aquele que muitos considerariam justo. Mas foi nesse momento que a história tomou um rumo inesperado, revelando camadas de humanidade que raramente vislumbramos em situações de conflito. Roberto, ajustando a roupa após a revista agressiva, olhou nos olhos de Sérgio com uma expressão que não era de raiva ou desejo de vingança, era de genuíno interesse humano. "Policial Almeida", disse, lendo o nome na identificação do PM. "Algo claramente não está bem com você hoje. Esta não é uma abordagem padrão, nem é a maneira como um profissional treinado deve agir." Sérgio, esperando a tempestade disciplinar que certamente viria, ficou momentaneamente sem palavras. Sua postura defensiva começou a desmoronar, revelando o homem fragilizado por trás do uniforme. "Eu poderia, neste momento, utilizar minha patente para puni-lo", continuou Roberto, "e seria meu direito fazê-lo. Mas antes disso, gostaria de entender o que está acontecendo com você." O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma tensão diferente. Não mais o confronto entre autoridades, mas o reconhecimento mútuo de duas humanidades em colisão. "Delegado, Sérgio começou, sua voz perdendo a arrogância anterior. "Não há desculpas para meu comportamento." "Não estou pedindo desculpas ainda", respondeu Roberto. "Estou pedindo contexto. Ninguém age assim sem um motivo, mesmo que esse motivo não justifique a ação." Foi nesse espaço de vulnerabilidade inesperada que Sérgio, pela primeira vez em muito tempo, baixou sua guarda. Palavras começaram a fluir, não como desculpas, mas como o reconhecimento doloroso de uma vida que lentamente desmoronava. O filho doente cujo tratamento consumia seus recursos financeiros e emocionais. O casamento em ruínas após noites consecutivas de ausência, devido aos turnos dobrados. A sensação constante de inadequação dentro da corporação. "Não estou justificando o que fiz", concluiu Sérgio, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto normalmente impassível.
Apenas respondendo sua pergunta. Roberto escutou com atenção genuína sem interromper. Quando Sérgio terminou, o delegado permaneceu em silêncio por alguns instantes, ponderando não apenas sobre o incidente, mas sobre os sistemas que permitiam que pessoas quebradas continuassem a exercer poder sobre outras. Policial Almeida, o que você fez hoje é inaceitável, disse finalmente. Abuso de autoridade é um crime sério, ainda mais grave quando cometido por quem jurou proteger os cidadãos. Sérgio assentiu, resignado ao que viria a seguir. No entanto, continuou Roberto, acredito que existam maneiras mais construtivas de lidar com essa situação do que simplesmente puni-lo. O que se seguiu foi uma proposta surpreendente. Em vez de apresentar uma denúncia formal que provavelmente resultaria na demissão de Sérgio, Roberto ofereceu uma alternativa. O policial deveria se apresentar voluntariamente para acompanhamento psicológico dentro da corporação, participar de um programa de reciclagem sobre abordagem policial e dedicar parte de seu tempo livre a um projeto social que Roberto coordenava com jovens em situação de vulnerabilidade. Não estou oferecendo impunidade, esclareceu Roberto. Estou oferecendo uma chance de reparação e crescimento. O que você fez hoje não pode se repetir, com ninguém. Mas acredito que punir sem reabilitar apenas perpetua o ciclo de violência. A surpresa no rosto de Sérgio era evidente. Ele havia esperado fúria, vingança, humilhação, não compreensão e uma oportunidade de redenção. Por quê? Perguntou finalmente. Por que não usar seu poder para me punir, como eu usei o meu para humilhá-lo? A resposta de Roberto veio suave, mas carregada de uma sabedoria adquirida em anos, observando as complexidades da natureza humana. Porque o poder verdadeiro não está em punir, mas em transformar. Não estou interessado em vingar-me de você. Estou interessado em que você se torne o policial que a sociedade merece. Os dias que se seguiram foram de profunda transformação para Sérgio. O acompanhamento psicológico revelou não apenas o estresse acumulado de anos de trabalho sob pressão, mas também traumas não processados de sua própria infância marcada pela violência doméstica. O programa de reciclagem o reconectou com os ideais que o haviam levado a escolher a carreira policial inicialmente. Mas foi no projeto social coordenado por Roberto que a transformação mais significativa ocorreu. Ali, trabalhando com jovens que viviam em contextos de violência similar àqueles que ele mesmo experimentara, Sérgio começou a compreender o impacto profundo que autoridades podem ter, para o bem ou para o mal, na vida das pessoas vulneráveis. 3 meses após o incidente, Sérgio pediu uma reunião formal com Roberto. O encontro aconteceu não em uma delegacia ou batalhão, mas em um simples café no centro da cidade. 2 homens vestidos como civis, sem os símbolos de autoridade que normalmente os separavam. Delegado, começou Sérgio, vim agradecer, não apenas por não ter destruído minha carreira, mas por ter me dado a oportunidade de reconstruir minha humanidade. Roberto sorriu discretamente. Não me agradeça ainda. O verdadeiro teste será como você tratará o próximo cidadão que abordar em uma blitz. É justamente sobre isso que queria falar, respondeu Sérgio. Pedi transferência para o setor de treinamento. Quero usar minha experiência, inclusive meus erros, para ajudar a formar policiais que entendam que a autoridade não é um privilégio, mas uma responsabilidade. O olhar de Roberto se iluminou com uma satisfação profunda. Essa é a verdadeira justiça restaurativa, policial Almeida. Não apenas parar de causar dano, mas ativamente trabalhar para prevenir que outros o causem. Os 2 homens compartilharam um momento de silêncio cúmplice, conscientes de que haviam juntos transformado um potencial desastre em uma oportunidade de crescimento. 6 meses depois, Roberto foi convidado a dar uma palestra sobre ética policial no batalhão, onde Sérgio agora trabalhava como instrutor. Ao entrar no auditório, notou que algo havia mudado fundamentalmente naquele ambiente. Havia uma atmosfera diferente, não de medo hierárquico ou obediência cega, mas de respeito genuíno à missão de proteger e servir. Após a palestra, Sérgio aproximou-se com um grupo de jovens recrutas. Delegado, estes são os novos policiais que estão aprendendo sobre abordagem respeitosa e eficiente. Compartilhei com eles nossa história, com sua permissão, claro.
Roberto observou os jovens rostos atentos, ainda não marcados pelo cinismo que frequentemente acompanha anos de serviço. Aí o que vocês aprenderam com essa história? Perguntou. Uma jovem policial deu um passo à frente. Aprendemos que nossa autoridade não nos torna superiores aos cidadãos, apenas nos dá maior responsabilidade para com eles. E que todos merecem ser tratados com dignidade, acrescentou outro recruta, independentemente de quem sejam ou do poder que possuam. Roberto trocou um olhar significativo com Sérgio. Aquele momento representava algo maior que suas histórias individuais. Era o início de uma mudança cultural dentro de uma instituição que tão desesperadamente precisava renovar-se. O verdadeiro poder, ambos haviam aprendido, não estava no distintivo ou na patente, mas na capacidade de usar a autoridade para elevar, não para diminuir, para construir, não para destruir, para transformar, não para punir. Se esta história tocou seu coração e fez você refletir sobre os verdadeiros significados de poder, autoridade e redenção, não deixe de se inscrever em nosso canal. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências e reflexões sobre momentos em que viu o melhor ou o pior das figuras de autoridade em sua vida. Sua voz é parte essencial desta comunidade de reflexão e crescimento que estamos construindo juntos. A história de Roberto e Sérgio nos lembra que, mesmo nos encontros mais improváveis e nas circunstâncias mais adversas, existe sempre a possibilidade de transformação, que por trás de cada uniforme, de cada distintivo, existe um ser humano lutando com suas próprias complexidades, vulnerabilidades e potenciais. Talvez o maior poder que possuímos não seja aquele conferido por leis ou hierarquias, mas nossa capacidade de enxergar além do comportamento imediato, de compreender as feridas subjacentes e de oferecer caminhos de cura em vez de punição. Em um mundo onde frequentemente confundimos autoridade com autoritarismo, onde o poder é muitas vezes exercido para dominar em vez de servir, histórias como esta nos convidam a reimaginar nossas instituições e relacionamentos. Nos convidam a perguntar: que tipo de sociedade queremos construir? Que tipo de poder realmente almejamos? A resposta talvez esteja no silencioso exemplo daqueles que, como Roberto, compreendem que a verdadeira força não está em derrubar o outro, mas em criar espaços onde todos possam erguer-se em sua plena dignidade. E você, que nos acompanhou até aqui nesta reflexão, como exercita seu poder nos pequenos ou grandes espaços de autoridade que ocupa? Que histórias de transformação você poderia ajudar a escrever hoje?